princípios da fé judaica estabelecidos pelo Rambam, Rabi Moshe ben Maimon, o 12º realça a crença na vinda do Messias. Então, faz parte de dentro da crença judaica na vida do Messias. Temos também no Kadish, Vikarev Meshiche, que se apresse a vinda do Messias. E assim, várias outras passagens que a gente vai ler nos nossos Sidurim, falam a respeito da chegada do Messias. Então, nesse aspecto, a gente não tem nenhuma dúvida que nós cremos, todos nós judeus cremos na vida do Messias. Mas o que a gente vai debater aqui, o que é de fato o Messias? O que se espera do Messias? Esse aqui é o nosso tema aqui. Vamos ver as fontes. O que as fontes falam sobre isso? Então, bora começar pelo Talmud. Talmud, Sanedrin, 98 e 99. Pode procurar lá no Sefaria, 98 e 99, A e B. Ou seja, o lado A e o lado B. Bom, então ali tem toda uma discussão a respeito do Messias. Então, os sábios vão debater sobre isso. Então, alguns dizem, olha, o Messias só vai chegar quando uma geração for completamente impura, impiedosa, perversa, o Mashiach chega. Ou então, quando aquela geração for completamente, do contrário, piedosa, muito pura, aí o Mashiach chega. Outro vai nos dizer que o Mashiach vai chegar montado sobre um burrinho, que consta lá em Zacarias, capítulo 9. Outro vai dizer, não, ele vai chegar igual que falou Daniel, aquele homem que estava nas nuvens. Inclusive, tem uma pergunta nessa mesma passagem. Matai Yavô Barnafle. Quando vai chegar o filho de Nafle? O que seria Nafle? Nafle, se for no hebraico, dá indicação dos caídos. Ou seja, do povo de Israel que estava caído no exílio. Quando vai chegar o filho deles, ou seja, que vai redimir eles? Disse, não, Bar Nafle. Nafle está em aramaico e representa as nuvens, assim como relatou no livro de Daniel. Bom, então tudo isso a gente vai vendo e vai falando, um sábio vai dizendo o outro. E vão citando fontes da Torá. Então, antes de a gente chegar na conclusão da Guimarães do Talmud, nessa Talmud Sanedrin 99, bora ler o que vai dizer os nossos profetas sobre esse tema. Então, a gente já ouviu falar várias vezes, por exemplo, Isaías, capítulo 7. Lá está dizendo sobre o nascimento do filho de uma mulher jovem, em algumas traduções de uma virgem, que o nome dele vai ser chamado de Immanuel, que quer dizer Deus está conosco. E para muitos, isso seria uma referência ao Messias. E a gente vai ver de perto, lendo o que falou o profeta Isaías nessa passagem, e de fato não se refere ao Messias. Nessa passagem, ele está dizendo aí, trazendo os filhos dele, ele menciona aí os outros filhos dele, no próprio capítulo 7, um outro chamado Shear e Ashuv, o resto voltará. E logo em seguida, no capítulo 8 de Isaías, ele fala sobre o outro filho dele, chamado Maher Shalal Hashbaz, um saque, pilhagem rápida. E no capítulo 8, versículo 18, o profeta diz, eu e os filhos que Deus me deu somos profecias para o povo de Israel. Então, Emmanuel, nessa passagem lá, não se refere ao Messias do futuro, está se referindo à época dele mesmo, e toda uma situação que Judá, o reino de Judá vinha vivendo, já estava separado do outro reino de Israel, reino do norte, e eles tinham um perigo muito grande, que era o perigo do Império Assírio. De fato aconteceu, e aí as 10 tribos foram desterradas e espalhadas pelo mundo, e tinha então Judá, que seria a outra
sequência da vitória dos assírios. Então, aí que aconteceu, então, a ação do profeta Isaías. Então, quando nasce o filho dele, Emanuel, ele diz, não, mas a Síria vai nos atacar, mas Emanuel, Deus está conosco. Como de fato aconteceu, então foi salvo, isso na época do rei Ezequias. Então, o profeta Isaías estava falando para aqueles reis da época, o rei Ahaz, e para o filho dele depois, o rei Ezequias. Temos Isaías capítulo 9. Capítulo 9. Capítulo 9, lá está dizendo exatamente que um filho nos nasceu, estará sobre seus ombros a força, o poder, tudo isso se refere ao Ezequias. Então, o profeta Isaías, Jairro, ele faz uma projeção de uma grandeza muito grande para o rei Ezequias, como de fato é verdadeiro. Ou seja, se não fosse pelo rei Ezequias, a gente estaria hoje em dia talvez perdido, assim como se perdeu as 10 tribos. E ele conseguiu, então, na sua fé, no seu apego ao eterno, manter uma situação que praticamente era impossível, resistir ao Império Assírio, que era um império bastante cruel. E eles costumavam levar os seus cativos, mudavam pessoas daqui para morar para lá, e assim por diante, para que aquele povo não tivesse mais aquele desejo de defender suas próprias terras. Então, Ezequias, ele resistiu bravamente. Então, isso é contado aí no profeta Isaías. Tem também o capítulo 11, que lá vai dizer que o Ezequias era um rei tão perfeito, ele não ia julgar só pelo que viu aos olhos dele, ou porque ele escutou. Não, ele ia verificar devidamente para se saber se aquilo era verdade ou não, fazer uma justiça realmente completa e perfeita. E lá ele usa um termo, o cheiro seria um cheiro de justiça. De justiça. Então, nesses capítulos aí do Isaías, a gente está vendo que o profeta está falando do Ezequias especificamente. Ah, como é que a gente sabe que é do Ezequias que ele está falando? Porque lá no capítulo 36, 37, 38 e 39 do Isaías, ele fala especificamente do Ezequias. Ah, como se fosse praticamente uma reprodução do que está no livro dos reis. Então, tudo que o profeta escreveu, do capítulo 1 até o 39, no Isaías, se refere ao rei Ezequias. É o rei, por excelência, para Isaías do povo de Israel. E, de fato, salvou o povo de Israel da destruição pelo Império Assírio. Pelo Império Assírio. Ele fez reforma, ele compilou livros. A gente pode ver o livro de Provérbios de Salomão. Então, dê uma olhada lá em Provérbios de Salomão, no capítulo 25, que lá é dito, esses aqui também são provérbios que foram coletados pelo rei Ezequias e foi adicionado ao livro de Provérbios do rei Salomão. Então, a gente vê que o Ezequias, de fato, também aparece no livro Paradipômenos, que ele fez uma grande reforma, além de combater a idolatria, que era a principal luta do povo de Israel. Então, Isaías, ele não está falando aqui de um Messias do futuro, ele está falando aqui exatamente do rei Ezequias. Já o Isaías, do capítulo 40 até o capítulo 66, que é o final do livro dele, aqui já está numa outra época. Aqui já estamos falando do exílio na Babilônia e do término desse exílio e do retorno para a terra de Israel. Então, do 40 ao 66, a gente está vendo no livro dele que ele está falando já dessa época. Pergunta, mas então quem escreveu esse pedaço aqui? Quem escreveu isso aqui é igual ao capítulo 25 de Provérbios, os que vieram depois do profeta Isaías, seus discípulos, que liam seus escritos. Está vendo o que ele falou aqui da Babilônia?
lá no final do 39, o que aconteceu? Então, eles colocaram lá na sequência do livro de Isaías. Tanto é assim que a gente vê claramente no livro falando do servo de Deus, que é Israel. Esse servo vai ser salvo, vai ser tirado desse exílio da Babilônia. Ainda dá o nome do rei que vai fazer com que a gente saia da Babilônia. Fala Isaías capítulo 45. Podem ler lá, Isaías 45, que fala abertamente o nome desse rei. O rei Ciro, rei da Pérsia, que é chamado justamente de quê? De meu ungido, ungido de Deus, que está fazendo a missão de redimir o povo de Israel. Ele permitiu que o povo de Israel retornasse do Babilônia para a terra de Israel e reconstruísse o templo novamente. Então, quando chega no capítulo 53, que fala da desfiguração deste servo, está sendo falado aqui do retorno do povo de Israel, desse exílio, pessoas cativas, farrapos de pessoas, mas que iriam voltar para a terra de Israel para reconstruir lá o reino e o templo. E no capítulo seguinte, 54, fala da mulher estéril, que é justamente Jerusalém, que agora está recebendo de volta os seus filhos. Seus filhos. Aí temos Isaías capítulo 59, versículo 20, que diz: virá para Sion um Redentor e para os que voltam em Techuvá da casa de Jacó. Esse Redentor, quem é? Quem está falando aqui? Aqui, então, as explicações e o entendimento claro do profeta, o Redentor, no caso do próprio Deus, ou então o próprio rei Ciro, como falado antes, que vai redimir o povo de Israel. Bom, então, essas passagens, a gente está vendo que não está se referindo à questão realmente de um Messias. Então, a pergunta fica, mas onde está escrito na Torá que nós teremos um Messias? Por exemplo, lá em Gênesis 49, versículo 10, 49, versículo 10, em que o Jacó abençoa seus filhos, e daí abençoa Yehudá, e diz, Atá Yodurra Achecha, que tu, no caso do Judá, a ti vão te louvar os teus irmãos, e diz que o cetro não sairá de Judá, ad que avô Shilô, até que venha Shilô, Pelô e Querrat Amim. E a ele se seguirá a reunião de povos, Amim. A pergunta aqui em cima, quem é Shilô? Aqui alguns traduzem, ou seja, comentam, que seria o reino do Messias. Ah, mas se assim for, então aqui existe uma certa incoerência. De onde é o Messias? Não é da tribo de Judá? Sim, da tribo de Judá. Então, não faz sentido dizer que o cetro não sairá de Judá até que venha Shilô, ou seja, um rei dele mesmo. Então, ele não vai tirar de lá o cetro. Então, o que representava esse Shilô? Esse Shilô representava o que aconteceu depois do rei Salomão, quando o filho dele assumiu o Rehavam, e aí foi dividido o reino. E quem coroou, quem ungiu o outro rei, o rei de Israel, Yarovam? Um profeta chamado Ahiá, da onde? De Shilô, a Shiloni. Ah, então o cetro ficou com Judá completamente até quando? Até o filho de Salomão. Depois dele, Shilô veio, ou seja, e ungiu aí outro rei, e aí ele se reuniu 10 tribos. Então só ficaram 2 tribos, Judá e Benjamim. Judá e Benjamim. Então essa passagem de Gênesis 49, 10, não está se referindo, de fato, a um Messias futuro, e sim a situação do cetro permanecer na mão de Judá. Bom, então fica a pergunta. Então, onde está escrito sobre o Messias? Tem uma passagem lá em Deuteronômio, Devarim,
a Perachá, acho que de Ekev, que diz assim, que Deus irá mandar um profeta igual a Moshe, um profeta igual a Moshe. Então, a pergunta, essa é uma referência ao Messias? Não, não é uma referência também ao Messias. Está sendo dito lá é que Deus, depois de Moshe, mandaria outros profetas na mesma autoridade de Moshe, como vieram, Yehoshua, Shemuel, Gad, Amós, Moshe, o próprio Ishayahu, Ezequiel, Irmeiahu e assim por diante. Então, ali também não é uma passagem que fala, até porque não se fala de um rei, está se falando de um profeta. Então a pergunta continua, então onde está escrito sobre o Messias? Onde está escrito Messias? Anotem lá. Livro de Oséias, capítulo 3, versículo 5. Oséias, capítulo 3, versículo 5, que fala que a gente vai voltar para Deus e para Davi, seu rei. Também Jeremias, capítulo 30, versículo 9. Também uma mesma citação, que teremos Davi como nosso rei. E também Ezequiel, 37, versículos 24 e 25. 24 e 25. Aqui a pergunta é, tá, mas como assim que a gente vai ter o Davi? Davi, ele mesmo? Não, logicamente a gente vai entender aqui um descendente do rei Davi. Ou então o Davi representa aquele chefe de Israel. Assim como o faraó representa o chefe do Egito, Abimelech é o chefe dos filisteus, Agag é o chefe dos amalequitas. O Davi representava a dinastia, a casa de Davi era o do reinado do rei de Israel. Então, nessa passagem aqui a gente tem. Só que lá não dá detalhes. Só se fala nessas passagens que foram mencionadas, né, em Oséias, Jeremias e Ezequiel, sim, que Deus vai nos redimir e que nós teremos novamente um rei descendente de Davi. Então, a pergunta que a gente tem para fazer é a seguinte, então, como é que eu sei que o Messias vai chegar? Quem que aumentou essa história do Messias? A gente está vendo que da época que a Torá escreveu, era uma citação que representava, lembro lá em Oséias, Oséias estava preocupado que justamente as 10 tribos estavam se perdendo, de fato elas foram desterradas. Ele disse, não, isso tem que seguir a casa de Davi. Isso aconteceu com Jeremias também, falou lá, Ezequiel também, e lá em 37 diz, as tuas casas voltarão, a casa de Judá e a casa de Israel, as 10 tribos, mas todos eles vão ter que seguir um único rei, no caso, descendente de Davi. Descendente de Davi. Bom, a outra passagem que a gente tem é em Zacarias 9. Zacarias 9. Zacarias 9 é aquela famosa passagem. Eis que teu rei vem montado num jumentinho, filho de jumenta, ó Sião. Então, nessa passagem, tá vendo? Aqui está a passagem que se refere ao Messias. Ele vem montado num jumentinho. Então, quando você lê a passagem mais adiante, esse mesmo versículo, no mesmo capítulo 9, tu vais ver que está sendo colocado esse rei dessa maneira e que ele vai lutar contra os filhos de Yavan. Quem são os filhos de Yavan? Os gregos. Os gregos. Bene e Yavan. Então, onde se refere isso? Então, a mesma coisa. Zacarias, do capítulo 1 ao capítulo 8, é o próprio Zacarias, o profeta que escreveu, que representa a volta do exílio, Zorobabel, que era o descendente do rei Davi, para assumir como vassalo da Pérsia, mas para dirigir o povo de Israel. Yehoshua ben Sadak seria o sacerdote.
como de fato foi. Isso vai até o final do capítulo 8. Já a partir do capítulo 9, está numa certa sequência. E os discípulos do profeta Zacarias viram as situações que foram acontecendo, exatamente aqui se refere ao que o profeta falou. Na época dos Macabeus, Yehudá Macabi, a partir do seu pai Matitiarro e dos seus irmãos, que venceram a guerra contra os gregos. Então, essa é a citação aí do profeta Zacarias, capítulo 9. Então, vocês sabem que tem vários comentaristas, rabinos principalmente da Idade Média, o Rashi, que é um dos mais famosos, Rabi Shlomo Ben Ishaq, mas tem outros, como Rabi Abraham Ben Ezra. E no comentário de Abraham Ben Ezra, ele fala claramente que isso aqui se refere à época dos Macabeus. Assim como também o livro de Daniel, também é um livro que está falando bastante sobre essa revolta dos Macabeus e essa vitória dos Hasmoneus e o restabelecimento do reino de Israel. Então, a gente está vendo aqui que a questão do Messias, ela não é bem falada abertamente dentro do Tanar. A não ser nessas 3 passagens que eu falei aqui, em Oséias, Jeremias e Ezequiel, que só diz que, não, o descendente de Davi, que um descendente de Davi vai voltar a governar o povo de Israel. E que aquelas características faladas lá em Isaías, capítulo 9 e 11, a gente está vendo aquilo que foi falado em relação a Ezequias. E aquilo é uma projeção aumentada sobre o reino de Ezequias, o reinado de Ezequias. Bom, então aqui, bora voltar à nossa pergunta, então, aqui. O que a gente espera do Messias? Então, lá no Talmud, que os sábios estão debatendo sobre esse tema, nesse página 99, procure na 99A. Vocês vão encontrar lá uma pequena discussão entre o Rabi Hiá e o Shemuel. Rabi Hiá e o Shemuel. Rabi Hiá diz, em nome de Rabi Yohanan, que todos os profetas só profetizaram sobre a vinda do Messias, mas que as grandes coisas ficaram para o Olam Abá. Enquanto que o Shemuel diz, não, nada disso. Não há diferença alguma entre o nosso mundo, o mundo que nós vivemos, e os dias do Messias. Procurem que essa passagem é muito importante para vocês, que isso aí é a base do nosso estudo. Sanedrim 99A. O que vocês vão ler lá. Então, a não ser num certo ponto, qual é a diferença? Que o povo de Israel não estará sujeito à dominação estrangeira. Que a gente vai ter um governo próprio. Então, essa é a base da questão do Messias. Aqui que a gente tem realmente a questão do Messias. Então, o que acontece? O que os profetas falaram, que ia chegar esse momento que a gente ia ter novamente o reinado, e esse reinado pelo descendente do rei Davi. Então, a grande pergunta que fica é a seguinte: na história do povo de Israel, a gente teve alguns momentos dessa independência. Por exemplo, saímos do Egito, com Moshe. Moshe morreu na entrada da terra de Israel. Josué, o sucessor, começou as suas conquistas. Conquistou lá Jericó, que é Jericó, cidade de Ai, e assim por outras cidades. Então, aí começa a independência do povo de Israel e o reinado próprio. Não está sujeito a outro povo. E assim vai na época dos juízes, até chegar a época dos reinados. Primeiro rei Saul, segundo Davi, terceiro Salomão, depois Roboão, depois uma série de reis, entre eles Ezequias, Josias, e assim, outros reis. E da casa de Israel, a partir do
do filho do rei Salomão, começa uma outra dinastia com outros reis israelitas, mas de outras tribos, sem ser mais da tribo de Judá. Bom, então, o que a gente tem é que o que representa para nós essa independência. A gente perdeu ela em 586 ou 587 antes dessa era, que Nabucodonosor veio, e ele sim que desterrou a tribo de Judá e levou aqueles judeus cativos para a Babilônia e destruiu o primeiro templo. Aí o profeta Jeremias disse, não, mas em 70 anos nós voltaremos. E de fato voltamos. E aí é a época do que o profeta Isaías, a partir do 40, 66, está se referindo. Aí Ciro, rei da Pérsia, dá essa permissão e a gente volta. Bom, quando no ano 70 desta era é destruído o templo e a gente já é castigado pelos romanos, aí começa uma outra diáspora. No ano 130, um outro judeu chamado Bar Kokhba faz uma revolta e vence o poderoso Império Romano e estabelece novamente o reinado de Israel. Mas só se passou 2 anos e meio, depois os romanos vieram com mais força, destruíram, aí espalharam os judeus pelos 4 cantos do mundo. E só a partir de 1948 que a gente teve novamente o nosso retorno e o estabelecimento de um Estado judaico naquela terra lá. Então a pergunta é a seguinte: todas essas redenções, vamos dizer assim, não teve a mão de Deus protegendo o povo? Sim. Elas representavam a realização de profecias? Sim, com certeza. Então, o que acontece aqui? A partir de 1948, a gente tem que agora de tentar ver com profundidade o que aconteceu a partir de 1948. Foi algo que marca um diferencial muito grande na nossa história? Claro, com certeza. Saímos do exílio, em hebraico, galut, e entramos na redenção, Geulah. Então, o que é Geulah? É o fim do exílio. A redenção é o fim do exílio. Então, aqui que vem a grande pergunta agora, tá? Mas esse fim do exílio, essa redenção, não seria papel do Mashiach? Digamos que sim. Então, cadê ele? Até agora a gente não está vendo ninguém se apresentando como Mashiach. Então, essa é a grande pergunta do momento que a gente está vivendo dentro do judaísmo. Tanto o judaísmo normativo, o baseado em halachot, como o judaísmo interpretativo. A gente tem que tentar entender o que está acontecendo agora. Então, existem algumas pequenas visões sobre isso. A primeira visão é uma visão negacionista. Vai dizer, não estamos vivendo nada de redenção por enquanto. A gente está esperando, de fato, chegar o Mashiach, que vai nos levar para a terra de Israel, e lá sim teremos verdadeiro reino de Israel. Essa é uma visão. E o que está acontecendo agora? Isso aqui não leva em consideração, isso nada representa para o judaísmo, nem para o povo judeu. É uma visão da maioria de rabinos, e principalmente da ortodoxia judaica, que defende, logicamente, o conhecimento das nossas fontes. Tem um outro pensamento, que é um pensamento do Rav Kook. O Rav Kook também era um rabino ortodoxo, primeiro rabino-chefe de Israel, Ashkenazi. Dizia, não, agora isso aqui é um processo. Estamos vivendo um processo. Então, segundo ele, o Messias vai se dar em etapas. Primeira etapa, esse retorno para Israel e o restabelecimento de um pequeno reino lá. Reparar, digamos assim, o terreno para a chegada do verdadeiro rei Messias. Então, estamos vivendo lá uma época de democracia, sistema parlamentar,
E quando chegar o Messias, teremos novamente a questão do rei. O rei que vai comandar, chama-se Melech HaMashiach, o rei ungido. Então, essa é uma visão. Uma outra visão de poucos, vai dizer, não, o que nós temos hoje já é a redenção. O que aconteceu em 1948, que é uma mudança drástica no Estado do povo judeu, na diáspora, que se estabelece na terra de Israel e consegue a sua independência, isso é redenção. Isso é a realização plena do que falou o Shemuel, que a gente leu aí em Sanedrim 99a, que não há diferença entre o nosso mundo e o mundo dos dias do Messias, a não ser da nossa independência. Então, está sendo realizado em nossos dias exatamente isso. Bom, aqui vem uma pergunta. O Messias, ele vai ter filhos? Então, o Messias vem, é coroado, é ungido rei. Ele vai ter filhos? Então, nessa próprio tratado Sanedrim, tem um comentário extenso do Rambam. Eu não sei se tem na internet em inglês, mas do Rambam. Nesse comentário do Rambam, lá ele fala que o Messias vai ter filho, vai ter neto, e que vão governar depois dele. Então, a pergunta agora que fica para esse grupo que estava esperando a chegada de alguém com todas aquelas qualidades e poderes, tá bom, ele chega. Mas o filho dele vai ser igual a ele? O neto vai ser também igual a ele? Já não é tão seguro que seja assim. Pela analogia da história que a gente vê, os reis não foram tão iguais. O rei Davi, um excelente rei, sim, com certeza. E Salomão, nem tanto como o rei Davi, mas foi também. Mas e o filho do rei Salomão? Já não foi um bom rei. Então, o que está sendo dito pelo Nambamo lá? Ele vai ter filho, vai ter neto. Está dizendo somente que a dinastia, que o poder, que o reinado, aquilo voltará novamente. E que ele não deve estar esperando situações anômalas e mudanças no mundo. Somente que a gente vai ter justamente essa independência. Agora a pergunta volta para nós. Tá, mas se é assim, está vivendo agora esse momento, Israel, tem o nosso Estado lá. Mas lá não tem rei. Lá não tem rei. E agora, como é que a gente resolve isso? Se o que a gente falou aqui em Oséias, em Jeremias, em Ezequiel, se fala de Davi, Malcã, ou seja, Davi, o rei deles. Tá, mas agora leia lá de novo, lá, Ezequiel 37, o versículo 25, não mais o 24, o 25. Dê uma olhada lá. Ezequiel 37, versículo 25. Versículo 25. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher hakol nהיה bidvaro. Pois é, então em Ezequiel 37, versículo 25, lá ele fala novamente que a gente vai voltar para a terra de Israel, teremos só um governante, que vai ser o Davi, mas não chama mais ele de rei. Pode ver no hebraico lá. E o Davi vai ser Nassi Bahem. O que é Nassi em hebraico? Pode ver no hebraico lá. 7, versículo 25. Então lá está dizendo que o Davi vai ser Nassi. Ah, Nassi. Então agora eu vou voltar para o Talmud novamente. Rabi Akiva falou que o Bar Kokhba era o Messias e os discípulos de Rabi Akiva apoiaram a revolta e se engajaram na revolta do Bar Kokhba. E o Bar Kokhba cunhou moedas representando essa redenção.
E o que essas moedas dizem? Essas moedas foram achadas arqueologicamente. Fala, ano 1 da redenção de Israel, Shimon, que era o nome dele, nasci. E o Ribi Akiva chama ele. Está vendo? Esse aqui é o nosso Mashiach. Então, você se tornar nasci de Israel, você é um Mashiach de Israel. E hoje, no Estado de Israel, quem comanda lá? Nasci Hamedinah. Tu tem o chefe do Estado que delega os poderes para um Rosh Memshalá, para um chefe de governo, no caso, o primeiro-ministro. Então, tu tem o chefe de Estado, uma espécie de presidente, e tu tem o chefe de governo, uma espécie de primeiro-ministro. Então, esses que comandam, então está se referindo ao que falou Ezequiel 37. Então, a gente está vivendo em nossos dias verdadeiros dias messiânicos, como falou o Shemuel. A gente tem que entender, esses dias são grandiosos. Aí a pergunta, como falou na BAM também, não há mudança no mundo. O mundo, seu curso natural, segue com as suas dificuldades, com seus problemas, com seus conflitos, seus atritos. Mas o povo de Israel vai ter sua própria terra. E qual é o objetivo de a gente ter a própria terra, nosso próprio domínio? O objetivo está bem claro. Para que a gente possa aumentar o quê? Os nossos méritos. Como assim nossos méritos? Nós vivemos aqui na diáspora. Na diáspora. Aí eu procuro um emprego. Por exemplo, procuro um emprego. Quando eu acho um emprego, lá o empregador vai pesquisar no sábado. Ah, mas no sábado eu não trabalho. É Shabat. Ah, então não tem emprego para ti. Perdi o emprego. Outro lugar, se não for Shabat, tem uma festividade. Olha, amanhã é Yom Kippur, não vem. Tu não vem? Tu está despedido. Então, repare a dificuldade que eu tenho para guardar as mitzvot, para guardar os mandamentos. Mas quando eu estou na minha própria terra, com um domínio próprio, seja um governo próprio, o Shabat é feriado, né? Ninguém trabalha. Yom Kippur também é feriado, ninguém trabalha. Aí meus méritos aumentam. Agora sim eu posso guardar a Torá devidamente. Eu vou aqui no Brasil procurar comida adequada para eu comer, cacheiro. Os mercados não tem, está faltando, não tem tal lugar para eu procurar, o custo é muito alto, difícil. Mas quando eu estou na minha própria terra, sob o próprio domínio, o supermercado lá tudo é cacheiro. O preço é acessível. Então, o que é isso? É atenção, para aumentar meus méritos. E aumentar meus méritos para quê? Neste mundo, Olam Hazé, aumentar meus méritos para eu conseguir o quê? Entrar no Olam Rabá. Então, a necessidade da chegada do Messias me representa essa minha redenção, ou seja, eu estou sendo redimido do exílio, de um mundo de opressão. Vou viver num mundo que eu vou servir Deus livremente. Lá já é do contrário. Se você não quer servir, tu faz um esforço para não servir. Ele quer comer uma comida, um porquinho. Tem que procurar um cristão que mora em tal lugar lá que ele vende o porquinho. Então ele não quer guardar o Shabat. Tu é livre. Mas fica sabendo que está quase tudo fechado. Então, essa que é a diferença. Então, o Messias chega para justamente resolver isso daí. Então, foi o que eu disse aí o profeta Ezequiel 37, 25. David, Nasci, Barreno, Leulam. Ele vai ser Nasci. Nasci representa o chefe, é o que a gente está vivendo hoje. Se no versículo 20, 24 anterior, usou com a mesma expressão, isso, David Melech Leulam, rei. E no 25 usou a palavra Nasci. Então, a gente está vivendo hoje, graças a Deus, vamos sempre louvar ao Eterno pela dádiva que o Eterno nos deu. Por isso que a gente discutiu na semana passada aqui a questão
do jejum. O jejum. E como falou lá o profeta Zacarias, capítulo 7 e 8, ele foi perguntado, devo jejuar ainda esses jejuns? Do quarto mês, do quinto mês, do sétimo mês, do 10º mês? Que diz o profeta Zacarias, vou transformar esses dias de jejuns e tristeza em dia de alegria. Quando? A gente viu aqui também, deu a fonte, quando houver realmente uma situação de paz e de poder para o povo de Israel. É o que está vivendo hoje aqui. Temos agora esse poder próprio em nossas mãos. Isso não quer dizer que a gente está vivendo um paraíso. O paraíso ele é encontrado no sentido de se eu quero servir ao Eterno, se eu estou na terra de Israel principalmente, meu desejo vai ser realizado. Você poder andar de talit na rua, de um lugar para outro, da tua casa para a esnoga, você ir de uma esnoga para outra, poder andar até de tefilim na rua. Não tinha imaginado o que é isso? Então, isso é realmente uma glorificação do nome do Eterno. Então, a gente está vendo o que representa o Messias para o povo de Israel. Messias é redenção, Messias é independência, Messias é o próprio domínio dos próprios judeus, da tribo de Judá, sobre o povo de Israel. Por esse motivo, hoje em dia, quando alguém se aproxima do judaísmo, como é que chama-se para ele? Judeu. A gente viu lá na Sefet Megillah, já comentou aqui nas nossas aulas, em Megillah 13, que diz, todo aquele que abandona a Vodazará, a idolatria, é chamado de judeu. É judeu. Então, nós todos estamos vivendo aqui grandes dias, a gente quer que Deus possa abençoar, que a gente possa realmente espalhar essa verdade pelos 4 cantos do mundo, para que todos possam fazer o serviço ao Eterno. É o que a gente diz naquela oração final de cada tefilá, Leno de Shaber. Letaken Olam Bemalchut Shaddai. A gente vai aperfeiçoar o mundo com o reino do Todo-Poderoso. E digamos todos, amém.